Olá, galera do segundo ano. Eu espero que vocês estejam muito bem nesse momento em que ainda precisamos ficar em casa, né, nos protegendo a nossa família nesse momento de pandemia. Eu sou a professora Ana Laura, da Rede Futuro VIP, e estarei aqui com vocês no nosso encontro de história. Hoje, o nosso encontro será de revisão para a nossa avaliação 2, que já está chegando, não é mesmo? E eu tenho certeza que vocês estão por dentro de todo o conteúdo já estudado. É muito importante vocês estarem acessando a plataforma, assistindo às videoaulas, às aulas online, realizando os exercícios, as folhas de exercício, como também as páginas da nossa apostila. Tudo bem? Então, Tia Ana Laura trouxe um exercício de revisão para estarmos relembrando tudo que já foi estudado. Então, vem comigo! Então, hoje nós iremos revisar crianças diferentes, crianças têm direito, os objetos e documentos pessoais, registros da história, como as fontes escritas, visuais e orais, também o tempo do relógio, o dia, ontem, hoje e amanhã, registrando a passagem do tempo e também diferentes calendários. Então, dando início à nossa folha de revisão, vamos para a primeira questão. Maria e João são crianças de 8 anos e que adoram comer frutas, mas moram em lugares diferentes. Com isso, possuem costumes diferentes. Maria dorme na rede e João dorme numa cama. Maria pesca seu alimento com o papai e João compra os seus alimentos. Aqui a gente pode perceber que existem duas crianças diferentes, não é mesmo? E no nosso dia a dia a gente convive com pessoas diferentes, né? Diferentes no seu nome, diferentes no seu modo de agir, diferentes nas suas características físicas, diferentes nos seus costumes, na sua história de vida. E mesmo assim, vocês convivem umas com as outras, né? E respeitam essa diferença que cada uma tem, certo? Então vamos lá. Sobre o que você leu sobre eles, é correto afirmar que, letra A, ser diferente é normal e todas as crianças devem ser respeitadas? Letra B, as crianças não possuem nada em comum? Letra C, a diferença entre elas não permite que sejam amigas? E letra D, uma depende da outra. E aí, qual é a questão que você marcaria? Pensa no que a gente já estudou, no que eu acabei de dizer, explicando a questão, nas diferenças, na convivência, no respeito das diferenças. E aí? Então, quem marcou a letra A está de parabéns. Muito bem! Ser diferente é normal. E todas as crianças devem ser respeitadas no seu jeito de ser, de agir, na sua maneira de vida, na sua história de vida, nos seus costumes. Então, agora vamos para a segunda questão. Dona Letícia levou seu filho Paulo ao médico, pois ele não estava se sentindo bem. Chegando ao posto de saúde, a recepcionista disse que não havia médico para atender Paulo. Então, nós vemos aqui a necessidade de Paulo de estar sendo o quê? Assistido por um médico, né? Ele não está bem, né? E é um direito dele ter atendimento médico. Nós vimos que as crianças, elas possuem vários direitos, não é mesmo? Direito à educação, direito à moradia, direito a se alimentar bem, direito em receber cuidados e assistência médica e também de receber o seu nome, documento com o seu nome, com a sua história, certo?
Então, aqui a pergunta é: qual direito de Paulo não está sendo respeitado? Qual dos direitos que nós já estudamos, Paulo não está recebendo? Então, vamos lá. Letra A. Direito à educação. Paulo está sendo impossibilitado de estudar, de ir à escola, de aprender novos conteúdos. Letra B. O direito de se alimentar bem. Paulo está passando passando fome, deixando de receber uma alimentação adequada. Letra C. O direito de receber cuidados e assistência médica. Ele está sendo negado ter o atendimento por um médico. E letra D, direito de receber um nome. Qual é o direito que Paulo não está recebendo, não está sendo respeitado? Pensa aí. Ele foi ao médico, não estava se sentindo bem. Qual direito é esse que não está sendo respeitado? Então, se você marcou a letra C, parabéns, você acertou. Toda criança tem o direito e precisa receber a assistência médica, os cuidados necessários para a sua saúde, certo? Muito bem. Bom, caminhando para a nossa terceira questão, ela nos diz assim: em cada fase da vida, um objeto deixa sua marca na história. Theo foi visitar a vovó e ela lhe contou que quando ele era um bebê, não largava o seu brinquedo preferido. Que brinquedo é esse? Letra A, o computador. Letra B, o videogame. Letra C, a bicicleta. Ou letra D, o chocalho. Será que quando o bebê, Theo, ele conseguia manusear o computador, ligar o computador, entrar na internet, fazer pesquisas? Será que enquanto bebê, Theo conseguia usar o videogame, jogar os jogos, passar as fases? Será que ele também conseguia andar de bicicleta, subir na bicicleta, pedalar, ter o equilíbrio, descer da bicicleta? Ou Theo conseguia usar o chocalho, né? Mexer o chocalho, trabalhando a sua audição, os seus movimentos das mãos, o seu visual. E aí, qual dessas questões você acha que era o brinquedo preferido de Theo? O computador, o videogame, a bicicleta ou o chocalho? Para quem disse a letra C, chocalho, muito bom. Chocalho é um brinquedo em que os bebês conseguem manusear e se divertem muito pelo barulho que eles fazem, certo? Esse objeto histórico da vida de Theo nos faz lembrar que desde bebês nós possuímos documentos que registram a nossa história, não é mesmo? Como a certidão de nascimento, que lá possui o nosso nome, quando nós nascemos, o nome dos nossos pais. Também temos a carteira de identidade, que também possui o nosso nome, os nossos dados pessoais. Temos o título de eleitor para votar, o passaporte para poder viajar para certos lugares. E eles também são tipos de informações, de fontes de informações, certo? Então, agora nós vamos para a quarta questão. A quarta questão nos diz assim: nessa visita, Theo conversou muito com seu avô Joca. Ele lhe contou muitas histórias do tempo que servia ao exército. Que tipo de fonte histórica são as histórias do vovô Joca? Conversar é que tipo de fonte histórica? As fontes históricas, nós estudamos que elas são tipos de registros da nossa história, né? Para nos contar, para que a gente possa estudar o que aconteceu no passado, certo? E essas fontes históricas, elas podem ser 4. Ela pode ser visual, ela pode ser escrita, ela pode ser oral, pode ser imaterial e também material, certo? A fonte escrita, ela pode ser
as cartas, pode ser uma letra de música, pode ser livros, pode ser as leis, como os direitos das crianças que nós estudamos. Elas são leis que precisam ser cumpridas. Já as fontes visuais, elas podem ser registradas através de fotografias, através de gravuras, de pinturas, de filmagens, para registrar como era, como a vida daquelas pessoas que viviam no passado. Temos também as fontes orais, que são aquelas, que a gente conhece a história do passado através das conversas, da nossa família, de avô para neto, das pessoas mais velhas que contam para a gente, nessa época atual, como era a vida no passado, como elas se vestiam, como elas viviam, o que aconteceu de importante naquele momento que elas viveram no passado. Temos também as fontes materiais, que são objetos que as pessoas usaram numa época e deixaram aqui pra gente, Temos roupas, brinquedos, objetos de decoração, moedas, tudo que usaram no passado e que hoje já não se usam mais, Porque as coisas vão se modernizando de acordo com o nosso estilo de vida. As fontes imateriais, elas são diferentes das fontes materiais que a gente pode tocar, não é mesmo? Nos objetos. As fontes imateriais, elas são caracterizadas por aquilo que a gente não pode tocar, mas que a gente pode participar, como as festas, as danças, as festividades que trazem a cultura de um povo, de um lugar, A expressão cultural, como o folclore também. Então, voltando à nossa quarta questão, qual é o tipo de fonte histórica, as histórias do vovô Joca que conta para o Theo? Letra A, ela é uma fonte imaterial, aquela que a gente não pode tocar, mas que a gente participa. As histórias são fonte oral, aquelas que são contadas. As histórias que o vovô Joca conta para Theo é uma fonte material que a gente pode pegar, manusear, olhar os detalhes? Ou é uma fonte visual, na letra D, que a gente pode observar? O que vocês acham? As conversas que o vovô Joca tem com o seu neto Theo. E aí, o que vocês acham? Então, é a letra D. É uma fonte oral. Muito bem, para quem disse que é uma fonte oral. É uma conversa entre eles, É uma história contada do passado para o presente, de alguém da nossa família que viveu no passado e está contando fatos, histórias de como era na sua época no passado, certo? A nossa quinta questão vem nos trazendo a seguinte pergunta. Tudo que é deixado de resquício pelos seres humanos que viveram em diferentes épocas e lugares pode ser entendido como fonte material. Lembra que a Tia Ana Laura falou que a fonte material é aquela que a gente pode tocar, observar, como os objetos de decoração, as roupas, os brinquedos. Então, tá perguntando assim: marque a alternativa de fonte material. Qual dessas alternativas nos apresenta uma fonte material? Letra A, a farda do vovô Joca, a roupa, que ele servia ao exército. Letra B, uma carta do vovô para a vovó. Letra C, o álbum de casamento que traz as fotos dos avós de Theo. Ou letra D, o vídeo de nascimento de Theo. Será que o vídeo de nascimento de Theo é uma fonte material? Será
que o álbum de casamento é uma fonte material? Será que a carta é uma fonte material? Ou a farda, uma roupa, é uma fonte material? E aí? Lembra lá do que a gente já estudou? Tia Ana Laura acabou de explicar as fontes, hein? Dei exemplos. Qual você acha que é? Então, para quem disse que é a letra A, muito bom, acertou. As roupas são um tipo de fonte material. Elas mostram como as pessoas se vestiam naquela época, quais eram os detalhes, o tipo de tecido e que história ela traz. Que fato importante da história ela foi usada. Agora, chegamos à nossa sexta questão que nos diz: vovó chamou Theo para almoçar. Ele logo olhou para o relógio. Então, olha o relógio aí que Theo observou. Nós sabemos que o relógio ele é um instrumento que marca o nosso tempo, não é? Marca o tempo das nossas atividades durante o nosso dia. Nós fazemos atividades que duram horas, outras que duram minutos e até mesmo que duram segundos, bem rapidinho. O ponteiro maior, ele marca as horas. O dia, ele possui 24 horas, né? E cada hora possui 60 minutos. Os minutos, eles são marcados pelo ponteiro maior. E cada minuto possui 60 segundos, que é marcado por aquele ponteiro que gira mais rápido, mesmo? Então, observando o relógio, que horas Theo foi almoçar? Olha aí, os dois ponteiros estão apontados para o numeral 12, ou seja, esse horário está marcando meio-dia. Letra B, 11 horas. Tem algum ponteiro apontado para o número 11? Letra C, 1 hora. E letra D, 11h30. E aí? Observem a hora, lembrando que quando o ponteiro menor está apontado para algum número, ele está indicando alguma hora. As horas a gente pode contar. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O ponteiro maior, que marca os minutos, a gente pode contar de 5 em 5 minutos, não é mesmo? Então, pode ser 1 equivale a 5, depois a 10, depois a 15, de 5 em 5 minutos, tá? Para ficar mais fácil para a gente dizer que horas são. Então, vamos lá. E aí, o que vocês acham? Qual é a letra que vocês vão marcar aí na folha de vocês de revisão? A prova tá chegando, hein? Nós já vimos esse conteúdo, já fizemos atividades. Lembrem aí. Então, quem marcou a letra A, dizendo que é meio-dia, acertou. Muito bem. Meio-dia é a metade do dia. E nós sabemos que um dia, como eu já disse, tem 24 horas. E a metade, né, de 24 horas é o 12. Então, 12 horas equivale à mesma coisa que meio-dia, a metade do dia. Então, Theo foi almoçar meio-dia. Letra A. Marca aí. Chegamos à nossa 7ª questão. E ela nos diz assim: o ato de marcar a passagem do tempo já acontece há mais de 3.500 anos. De forma bem primitiva, os relógios foram sendo criados. Então, antigamente, as pessoas também marcavam o tempo do dia, marcavam o tempo das suas atividades, mas ainda não existia o relógio que a gente usa hoje, mesmo? Então, vamos observar aí alguns relógios que eram usados naquela época do passado. Vamos lá? Primeiro, eles criaram o relógio do sol. Olha o relógio do sol aí, ó. O relógio do sol, ele marcava a hora do dia de acordo com a posição da sombra projetada na superfície. Depois, eles criaram o relógio da água,
Então, eles usavam a água para marcar o tempo do dia. Depois, eles inventaram o relógio de areia, que nós hoje conhecemos como a ampulheta. E eles marcavam o tempo de acordo com a passagem da areia do recipiente que ficava em cima para o recipiente de baixo. E depois também eles criaram um relógio de cera ou de vela, onde eles marcavam a passagem do tempo de acordo com a velocidade de derretimento da cera da vela. Então, nós podemos observar que antigamente muitos materiais da natureza eram usados para marcar a passagem do tempo. Então, vamos observar essa imagem aí. É um tipo de relógio antigo, né? De épocas antigas. Então, observando para esse relógio, qual a alternativa que nós vamos marcar? Qual é a característica desse relógio? O nome dele. Ele é um relógio de areia? B. Ele é um relógio de cera? C. Ele é uma ampulheta? Ou D. Ele é um relógio de água? Então, observando a imagem, dá para a gente ver através das propriedades aí existentes, apresentadas, que tipo de relógio ele é, não é mesmo? Olha aí, tem a água escoando, né? Tipo um cone, do recipiente de cima para baixo. Então, vamos ver aí. Qual será? Muito bem, é o relógio de água. Então, no passado, eles também usavam a água para medir a passagem do tempo. Vamos para a 8ª questão? Então, vamos lá. Gabriel colocou milho no micro-ondas para fazer pipoca e perguntou à mãe quanto tempo levaria para ficar pronta. E ela disse que em 1 minuto. Então, a pergunta é a seguinte: quantos segundos tem 1 minuto? Olha, a gente já viu isso lá atrás, não é mesmo? Então, é só a gente recordar, tá? Então, vamos recordar. 1 hora possui 60 minutos e cada minuto possui 60 segundos. Então, você está perguntando 1 minuto, né? Então, quantos segundos tem 1 minuto? Letra A. 1 minuto possui 120 segundos. Letra B. 1 minuto possui 60 segundos. Letra C. 1 minuto possui 30 segundos. Ou letra D. 1 minuto possui 24 segundos. Essa é fácil, hein? Ninguém vai errar se cair na prova, não é mesmo? Todo mundo já sabe que 1 minuto contém 60 segundos. Muito bem, a letra B. Marca aí, não pode esquecer, tá bom? Eu sei que vocês não vão esquecer, que vocês, são feras. Então, vamos... A questão 9, ela vem nos trazer sobre a movimentação que a Terra faz. De acordo com essa movimentação, nós temos fatos, né, que ocorreram no passado, ou seja, no ontem, fatos que estão acontecendo, né, no hoje, ou seja, no nosso momento presente, como aqui a nossa conversa, a nossa troca de conhecimentos, a realização da nossa revisão, e também fatos, acontecimentos que ainda vão ocorrer, que não aconteceram ainda, que nós podemos chamar de fatos futuros, né, do amanhã, que ainda vão acontecer. Então, a 9ª questão nos diz assim: o ano tem 365 dias, e isso se deve ao movimento que a Terra faz em torno do Sol. Nós já estudamos isso, né? Qual é o movimento cuja a Terra faz em torno do Sol? Então, qual é esse movimento? É a pergunta da nona questão. Então, a letra A traz rotação. Rotação é o movimento?
B, gravidade. Será que a gravidade é um tipo de movimento da Terra? Letra C, estações do ano. Ou letra D, translação. Então, de acordo com essas alternativas, nós podemos observar que entre elas nós temos dois tipos de movimento que nós já estudamos, não é mesmo? Que é a letra A, que é a rotação, e a letra D, que é de translação. Agora vamos recordar como que ocorre cada um desse movimento para a gente poder identificar a alternativa correta da nona questão, certo? Então vamos lá. Vamos observar a figura aí, ó. O movimento de rotação é o movimento em que a Terra faz em torno de si mesma, ou seja, ela se movimenta em torno de si como se fosse um peão. E esse movimento dura 24 horas, ou seja, um dia, uma parte do dia fica iluminada pelo sol e a outra não. Então, a gente pode ver que a parte iluminada pelo sol nós chamamos de dia e a parte que não está voltada, não está iluminada pelo sol é a nossa noite, certo? Agora vamos observar essa outra imagem que mostra o movimento de translação. Então, o movimento de translação, ele ocorre em volta do Sol. Então, a Terra se movimenta em volta do Sol e leva cerca de 365 dias para a Terra dar uma volta completa em torno do Sol, certo? Então, podemos dizer que esse movimento em torno do Sol é um movimento de translação, certo? Então, a nossa pergunta é: qual é o nome desse movimento que a Terra faz em torno do Sol? Então, a gente pode observar que é a letra... Muito bem, a letra D. Então, o movimento que a Terra faz em torno do Sol é um movimento de translação e nos permite ter 365 dias, certo? Então, após relembrarmos os dois movimentos que a Terra faz, que é o movimento de rotação em torno dela mesma como um peão e que dura 24 horas, e também do movimento de translação, que é o movimento que ela faz em torno do Sol, que dura 365 dias, nos proporcionando um ano, e que esses dois movimentos ocorrem no mesmo momento, nós vamos para a 10ª questão. Então, vamos lá. Observem aí. A higiene é primordial para a nossa saúde. Em tempo de pandemia, aprimoramos o hábito de lavar bem as mãos. O que devemos fazer antes e depois das refeições? Então, quais hábitos importantes para a nossa saúde, né? Nós precisamos estar realizando sempre antes e após as refeições. Vocês se lembram? Então, vamos lá. Letra A. Lavar as mãos e dormir. Então, a gente, antes de se alimentar, a gente lava as mãos e após se alimentar, a gente dorme, tira uma soneca. Letra B. Lavar as mãos e escovar os dentes. Então, antes da refeição, a gente vai lá, lava a mão, né? Porque a gente vai pegar no copo, no talher, ou se a gente for comer uma fruta, um biscoito, que a gente leva a mão, a boca, né? A nossa mão precisa estar o quê? Limpa, higienizada. E após a nossa refeição, após comer, a gente escova os dentes? Ou a letra C, que é escovar os dentes e lavar a boca. Então, antes das refeições, de nos alimentarmos, a gente escova os dentes antes. E depois de nos alimentarmos, a gente vai lá e só lava a boca. Não escova os dentes, a língua, não usa o fio dental. Ou letra D, lavar as mãos e a boca. A gente lava bem as mãos para poder, né, se alimentar. E depois de se alimentar, a gente só lava a boca por fora assim? Então, qual é o hábito
de higiene importante que a gente faz antes da refeição e o outro hábito de higiene que a gente faz após a refeição. E aí, pensa aí para me dizer, Vamos lá! Então, para quem disse que é a letra B, lavar as mãos e escovar os dentes, está certo, muito bem. Nós temos que lavar as mãos antes das refeições, porque a gente usa as mãos para se alimentar, e também, após a refeição, escovar os dentes para tirar os resíduos de alimento que ficam nos nossos dentes, não é mesmo? Se a gente não tiver uma boa escovação, uma escovação diária, o que pode acontecer? Os nossos dentes podem ter cárie, não é mesmo? E a gente vai ter que ir ao dentista para tratá-los. E a gente não quer isso, né? Então é melhor escovarmos os dentes sempre após as refeições. Combinado? Então vamos lá. Agora nós chegamos na questão 11ª. E ela vai nos falar sobre o calendário, certo? Vamos observar esse calendário aí, ó. Os calendários, eles são usados para registrar a passagem do tempo. E essa passagem do tempo, ela pode ser organizada em dias, em semanas e em meses do ano, como eu estou mostrando aí. Estão observando? Então, o ano, ele pode conter 365 dias, como também 366 dias. E esses dias são divididos em 12 meses. Então, vamos observar o nosso calendário do mês de julho. Ó, observem aí o nosso calendário do mês de julho do nosso ano de 2020. Nós temos 12 meses. Vamos relembrá-los? Então, vamos lá. O primeiro mês é janeiro, depois vem fevereiro, seguindo março, abril, maio, junho, julho, que é o mês que nós estamos, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, certo? Então, tem meses aí que nós já vivemos, ou seja, né, foi lá no nosso passado, e o mês que nós estamos vivendo agora no presente e também os meses que virão, né, no futuro. Então, observando aí a nossa questão, que nos diz assim, ó, os calendários são usados para organizar os dias, as semanas e os meses, como a gente já conversou. Esses meses são organizados em 30 ou 31 dias, mas tem um mês que tem 28 ou 29 dias. Se a gente observar esse calendário aí, nós vamos ver que realmente os meses, eles possuem 30, 31 dias e somente um possui esse ano 29 dias. E aí, vocês sabem qual é o mês? É a letra A, o mês de junho? É a letra B, o mês de dezembro? É a letra C, fevereiro? Ou o mês de agosto, na letra D? E aí, qual vocês acham que é o mês? Quem disse que é o mês de fevereiro? Isso aí, acertou, muito bem. Vamos lá no nosso calendário observar o mês de fevereiro. Olha, o mês de fevereiro, ele começa lá no sábado, certo? No dia da semana, sábado, e termina também no sábado, com 29, viu? Então, no mês de fevereiro, esse ano, teve 29 dias. Então, nós vamos marcar a nossa letra C, certo? Fevereiro. Esse ano ele teve 29 dias, certo? E uma das comemorações que nós tivemos em fevereiro foi o Carnaval. E foi um dia de feriado que nós podemos descansar com a nossa família, passear. É uma data festiva, comemorativa em nosso país, certo? E agora nós vamos lá para a nossa última questão, que é a questão
12ª, a nossa questão nos diz assim, ó. O modelo de organizar o tempo não é o mesmo em diferentes povos. Então, os povos, de acordo com a sua cultura, o lugar onde eles vivem, eles possuem o quê? Uma forma diferenciada de organizar o seu tempo, certo? Tem gente, né? Tem povos que organizam o seu tempo de acordo com a natureza, os fenômenos da natureza, né? Como os indígenas, e outros pelos dias da semana, pelas horas, né? Pelo ano, os meses do ano. Então, vamos observar aí, ó. No Brasil, o calendário tem como marco inicial o nascimento de Jesus Cristo, isto é, o ano 1 é o ano do nascimento de Cristo. Então, por isso, ele é chamado de... Então, como é chamado o calendário que a gente utiliza para organizar o nosso tempo aqui no nosso país, aqui no Brasil, hein? É o calendário muçulmano? É o calendário chinês? É o calendário cristão ou é o calendário maia? E aí, qual vocês acham que é? Pensa aí, ó. Jesus Cristo é relacionado a esse nome. Faz referência. E aí, o que vocês acham? Muito bem! É a letra C. É o calendário cristão. E o calendário cristão, ele possui, vamos observar aí, dias da semana, as semanas, o mês, viram? E nós encontramos 12 meses que compõem um ano, 365 dias ou 366 dias, certo? Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, do nosso componente curricular de História, onde nós conversamos vários conteúdos que já foram estudados por vocês, né? Nós revisamos alguns conteúdos que vão estar presentes na nossa avaliação 2 e eu tenho certeza que vocês irão arrasar, tá bom? Então, revejam os conteúdos, vê o que vocês não conseguiram lembrar, porque agora a hora é agora, não é mesmo? Revisa aí os conteúdos para quando chegar a nossa avaliação, vocês acertarem todas as questões, beleza? Estou aqui torcendo por vocês e eu acredito sim que vocês vão acertar todas as questões da avaliação, tá bom? Um beijo bem carinhoso em cada um de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!